Bíblia diz que quando os nossos olhos estão em trevas, quão profundas trevas elas são. Se o nosso olhar for para a carência, para aquilo que me falta, eu nunca vou presentear alguém. Eu vou sempre querer comprar alguém. Eu vou sempre tentar seduzir alguém. Aí minha oração, a coisa mais básica da minha vida, vai ser a oração de quem seduz. Vai ser um canto da sereia. Às vezes o louvor, que deveria ser expressão de gratidão, vai ser cântico de sedução. Às vezes a gente louva como quem seduz, como quem quer chamar a atenção. A gente ora como quem está desesperado por atenção. Por causa do olhar. Porque a gente não consegue perceber o que Deus já deu. Essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. O dia que você olhar para você e ver o que Deus já te deu. Então o fluxo da sua vida vai inverter. Você vai deixar de ser alguém que busca o que te falta e vai passar a viver como alguém que tem algo para oferecer. Amém, amados? É o olhar. Por isso que Jesus diz que Ele vai nos conduzir à plena liberdade, iluminando os nossos olhos. Ele dá vista aos cegos. Então, se eu não tiver esse olhar, eu estou ligado, não. Eu estou aqui. É o olhar. E olha por onde anda, né? E é o olhar. E a gente poder olhar para a gente como Deus nos vê. E não como a gente gostaria que Ele nos visse. Liberte-se hoje da expectativa que você tem de como você gostaria que Deus te visse. E passe a olhar para você e para as pessoas a forma como Ele já te vê. Deus me vê sem a corrupção do pecado. Deus me vê sem a distância. Porque Ele me vê sempre como um pai. O filho depois do pecado se via culpado, endividado. Deixa eu pagar minha dívida, trabalhando para o Senhor. E aí o pai mostrou para ele como é que ele sempre viu o filho, com anel no dedo, com sandália nos pés e com vestes de príncipe. É assim que Deus te vê, sempre. Amém? É assim que Deus nos vê. Deus não nos vê com a roupa que a vida nos entregou. Ele nos vê com a roupa com que Ele sempre nos vestiu. Glória a Deus, amado. Olha assim para os seus filhos. Não olhe para os seus filhos com a roupa com que eles se apresentam, mas olha para eles com a roupa que o pai está à espera deles em casa. Glória a Deus. Porque senão você corre o risco do seu filho mais novo achando que tem uma dívida para pagar. Ou então você olha para você como o filho mais velho achando que tem um direito a receber. Então tem gente se subestimando, né, achando que tem uma dívida para pagar. Ou superestimando, achando que tem um direito para receber. Às vezes a gente olha assim para o nosso cônjuge, a gente olha assim para os nossos amigos. Às vezes você olha para o seu cônjuge e diz, ele tem uma dívida para pagar. Ou às vezes você olha para você e diz, eu tenho um direito a receber. Quem tem um direito a receber, quer dizer que o outro tem uma dívida para pagar. E não é assim que Deus nos vê. Amém? Não se iluda que você não vai chegar na presença de Deus e Ele vai achar que Ele tem uma dívida para pagar para você. Tampouco Ele tem uma dívida a receber de você. Glória a Deus. Vamos cantar de novo esse cântico? E pedir que Deus lave os nossos olhos, traga virtude para o nosso coração, que você tenha presentes para dar hoje, bem? Virtude para oferecer. Glória a Deus. Amados, é tão bom isso. Eu estava conversando lá em casa com a Helena e com todo mundo lá. Assim, vou falar uma coisa para vocês. Se a gente levasse a vida mais a sério, ela seria bem mais divertida.
A gente sofre na vida porque não leva ela a sério. A gente acaba sofrendo as consequências da nossa distração. E a gente tanto é distraído quando acha que tem uma dívida para receber, quando a gente é distraído quando acha que tem uma dívida para pagar. Leva a sua vida a sério. Leva a sua vida mais a sério. E ela vai se tornar bem mais divertida, bem mais alegre. Amém? Às vezes você não está vivendo toda a alegria que você pode viver porque você não está levando a vida tão a sério quanto deveria levar. Glória a Deus, amado. Aleluia. E agora eu queria fazer um pedido para a congregação, que vocês levassem a sério esse pedido. Porque a gente vai movimentar um pouquinho. Eu queria que todo mundo viesse para cá. E tem um propósito. Paulo Júnior, a liderança da igreja quer presentear você e quer te dar um abraço antes de concluir o culto. Então, se você ficar mais perto, isso vai ajudar a gente, tá bom? E os diáconos que estiverem aí, quem chegar vai pondo para frente. Não deixa ninguém no fundão. Nos ajude aí. Pode levar isso a sério. A gente quer dar um abraço, a gente quer presentear vocês. Amém? Vamos cantar, Michele. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Jesus. Hoje as crianças terão que ficar conosco, não tem problema. A gente ama barulho de criança. É barulho de vida. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. E tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Jesus. Estamos prestes nessa noite, né? Nas nações cristianizadas. Aliás, desculpa. Celebrar o nascimento de Jesus. É uma discussão teológica. Tem gente que fica fazendo apologia até de que árvore de Natal é pecado. Pode até ser, não sei sua motivação, porque tudo que não é verdadeiro, que não é puro, é pecado. Mas eu queria muito, como alguém que tem estado aqui no corpo de liderança dessa comunidade, deixar uma palavra simples com vocês. Eu sempre medito na graça do amanjedouro. Tantos lugares para Jesus nascer. Você acha que faltou poder? Faltou o eterno naquele momento? Não. Tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Jesus nasceu no lugar que ele devia nascer. José não foi um pai distraído. Um pai que adotou aquela parada não podia ter sido distraído. Maria muito menos. Não é porque faltou recurso. José era um homem que tinha recurso. Ele trabalhava, ele tinha recurso. Jesus nasceu numa manjedoura porque Deus estabeleceu assim.
E esse ano a gente vai ficando maduro, a gente sempre é tendente a pensar mais do que é estabelecido do que podia ser mudado. Há muito tempo eu já parei de resistir e ficar pensando e orando assim, muda. O que já foi estabelecido, ninguém pode mudar. E esse ano eu estava meditando, segunda-feira, sobre o poder do amanjedouro. Você pode fazer muitas coisas, conjecturar muitas coisas. Lugar simples, o lugar que Deus quis, o lugar que... Mas no final, o Espírito Santo me ministrou a palavra muito genuína, que é só do reino mesmo. Onde Deus está, onde o movimento de Deus está, onde a vontade de Deus está, a provisão está. A provisão está. Deus provisionou aquele lugar para que Maria e José, de forma muito digna, pudessem receber Jesus. Podemos traduzir aquele lugar de várias formas, mas na segunda-feira, e eu quero declarar isso sobre o seu coração, aonde o movimento do Senhor está, a provisão. Aonde o movimento do Espírito Santo passa, a provisão. E a gente não pode, de forma alguma, desprezar isso. E na nossa simples, e naquele momento eu vejo assim, sabe? Eu vejo assim. O Senhor desejou que Jesus fosse presenteado, como todo pai e mãe gosta de presentear os seus filhos. E chegou ali 3 reis magos, trazendo exatamente o que o mundo dizia ser a moeda de poder: ouro, prata, incenso, mirra. Deixa Deus falar no seu coração. Aonde o movimento do Espírito Santo está, há provisão. E Jesus foi presenteado com tudo aquilo. Mas José e Maria foram presenteados. E eu quero declarar sobre os pais, sobre as mães, uma total ausência de angústia, de medo, temor do que será o futuro dos seus filhos. Só se comprometa cada dia mais para deixar os seus filhos nesse movimento do Espírito Santo, porque tudo será provisionado, vai ser provisionado, amém? E a gente entende que quando há Deus, há palavra, há direção, e a nossa liderança entendeu que a gente podia traduzir isso de forma bem veemente na sua rotina. A gente preparou um presente para cada um de vocês, nessa esperança de que nesse próximo ano você se dedique a estar completamente mulher de Deus, linda. Deus tem tido prazer na sua vida, viu, minha irmã? Deus vai te direcionar para todo lugar, para todo momento, para toda situação, com provisão. Não vai te faltar coisa alguma, no nome de Jesus. A gente sempre pede para o Zé Carlos vir aqui, e o Zé Carlos representa a editora lá, Presente Diário, e a gente insiste, ele vem aqui a pedido nosso, nessas semanas que antecedem Natal e Ano Novo, para ajudar você. Ninguém está ganhando com isso, a gente só ganha o benefício de te ajudar a entregar conteúdo. Uma das coisas que eu peço para o Zé Carlos trazer são os devocionários. Ele traz esse devocionário, por exemplo, que é uma agenda também. Então você tem aqui onde anotar o seu dia, sua agenda, mas com a inspiração de uma palavra. E a gente considera isso um ótimo presente. Você dá para a família, para os amigos, na sua empresa. Então faça esse investimento aí. E ele tem vários outros materiais lá, vários outros tipos de devocionário. E eu falo para eles, traz principalmente os devocionários. Mas tem Bíblia, tem um punhado de coisa lá, porque é uma forma de você presentear com valor, agregando valor no seu presente. A gente tem insistido nisso como um valor. Não é uma coisa formal, humana, não é um ato de corrupção. Pelo contrário, é uma coisa que representa valor e é um recurso bem gasto. E aí a gente faz o seguinte também, todo ano a gente deixa todo mundo aqui sem desculpa, pelo menos cada família vai levar um de presente. Agora vai depender da sua honestidade aí. Então, um representante de cada casa fica de pé aí, o pessoal vai distribuir rapidamente, você vai receber em mãos
E a gente usa esse formatinho aqui, ó, porque é o formato que cabe na bolsa, cabe na sacola, cabe no porta-luva do carro. Então, pelo menos um para cada família, tá bom? E o meu já vai de presente aqui para minha amiga Liz, dedicado, tá bom? Esse vai com dedicatório e tudo para você, um testemunho aqui da sua vida e do que você representa na nossa casa, viu? Alegria, graças a Deus. Tá bom? Então você receba aí pelo menos um para cada casa. Pronto. Agora, se você quiser mais de um, tá certo? E aí você pode ter lá. Se o motivo for muito nobre, você fala assim, ó, você chega lá na saída e fala, Zé Carlos, eu ganhei um para minha casa, mas lá precisava de mais de um. Aí se o motivo for nobre, você está autorizado a pegar mais um lá, tá bom? Graças a Deus, muito bom. É um devocional diário aí para você ter uma reflexão todos os dias. E vão outros lá também para você ter isso em mãos lá e abençoar mais gente. Cláudio, já falamos demais. Eu e minha casa aqui, a gente já derramou muita coisa. Queria te ouvir agora, para a gente poder celebrar a ceia juntos. Vamos lá. E compartilhar essa mesa juntos de comunhão. Bom dia. Eu queria compartilhar com vocês aqui um texto muito conhecido, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Se você quiser deixar aberto aí, quiser deixar pronto aí, esse é o início da nossa conversa. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, né? Muita gente, que eu estou vendo a Neilinha ali, estou me lembrando, essa semana a gente estava conversando a respeito da diferença entre o nascimento de Jesus e o nascimento do Filho. É mais ou menos esse o tom aqui da minha conversa com vocês. Mas antes de você ler junto comigo aí, João, eu vou ler para vocês, não precisa abrir, eu vou ler para vocês uma poesia. Na minha opinião, uma das poesias mais lindas de toda a Bíblia. Está lá em Provérbios, depois se você quiser dar uma olhada. Lá em Provérbios, o escritor de Provérbios, ele abre um parêntese e deixa os provérbios de lado. Porque o livro de Provérbios, como o próprio nome está dizendo, é cheio de provérbios, né? Cheio de ditados, cheio de mashal, cheio de verdades expressas numa frase com uma profundidade de princípios muito ligados e conectados com o nosso dia a dia. Mas o escritor para um momento e escreve uma poesia. A poesia é a seguinte: a sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos. Ela, a sabedoria, se coloca ao lado das portas à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em voz alta. Ela diz assim: a vocês, homens, seres humanos, eu clamo, levanto a minha voz. O autor de Provérbios personifica a sabedoria. A sabedoria passa a ser uma pessoa e não um conceito abstrato. E diz assim: essa pessoa está à porta da cidade, está clamando para que todos ouçam. Imagina essa cena. A porta da cidade, no mundo antigo, era o lugar, era a reunião do conselho, era o lugar onde as pessoas se encontravam para decidir os rumos da cidade. Por exemplo, quando o sobrinho de Abraão está à porta da cidade, quando ele está na porta de Sodoma, Ló estava ali, ele fazia parte do conselho daquela cidade, era um homem de honra importante naquele lugar. Então a sabedoria é uma pessoa, e ela se coloca à porta da cidade e grita, e clama, e chama atenção. Com o que ela chama atenção? Ela diz assim: o Senhor me possuía, o Criador me possuía, e aí vem a poesia, como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio. Antes de existir terra, nasci.
quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes, de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, a sabedoria. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites, os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu, a sabedoria, estava ao lado do Criador. Eu era o seu arquiteto. Olha que coisa linda, né? Eu era o seu arquiteto. Dia a dia, eu, a sabedoria, era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Tem duas expressões aqui que as nossas traduções são ruins. Diz assim, eu nasci. Na verdade, a expressão aqui não é eu nasci, é eu dançava. Os pais apostólicos, aqueles nossos irmãos lá do primeiro século, aqueles que não tocaram, os primeiros que viveram o Evangelho, mas sem ter vivido o dia a dia com Jesus. Então, os primeiros líderes que nasceram ali na sequência, então os discípulos de João, os discípulos de Pedro, como João Marcos, por exemplo, aqueles que não tocaram em Jesus, são o que nós chamamos de pais apostólicos. Os pais apostólicos criaram uma expressão muito legal, chama pericorese. O que é pericorese? Peri, de onde vem perímetro, de onde vem periferia, é o que está ao redor. Peri é o que está ao redor. Corese é a expressão de onde vem a nossa palavra coreografia, uma dança. Então, quando a sabedoria diz assim, na nossa versão, eu nasci, ele está dizendo assim, eu dançava. Olha que coisa linda, é uma poesia. Eu dançava, e dançava em roda, como crianças dançam em roda. Então, olha, antes que houvesse mundo, antes que a criação existisse, a sabedoria estava ali, ao lado do Criador, e era o seu arquiteto, e girava, e dançava, numa dança onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante a gente não perder de vista que quem nasce no dia 25, ou num dia que nós vamos estabelecer como dia 25 de dezembro, é Jesus. O Filho não nasce. O Filho é. O Filho é eterno. O Filho, que é a sabedoria, que é a palavra, que é o verbo, simplesmente é. E girava, e dançava com o Criador, e se alegrava com a criação das mãos dele. E era o seu projetista. Coisa linda, coisa maravilhosa. E aí, nesse sentido, eu vou com vocês para o texto de João. Então, agora, 3 versículos só, eu vou com vocês aí para o texto de João, que diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ou, dependendo da sua versão, no princípio era aquele que é o verbo. Depende da sua versão aí. Se você quiser ser mais rigoroso, está assim, no princípio era o Logos. Ou se você quiser, no princípio era a sabedoria. No princípio era a palavra, era essa pessoa. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, na palavra, no verbo, no Filho, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A palavra usada aqui é muito rica, muito rica. A palavra que o Espírito Santo inspirou João a trazer para cá, o Logos, nós não temos essa palavra para traduzir. Quando Jesus diz assim, quando Jesus termina o que nós chamamos de Sermão do Monte, ele termina e diz assim, depois de aqueles capítulos lá de Mateus 5, 6 e 7, ele termina, Jesus dizendo assim, aquele que ouve estes meus logos e as pratica, é semelhante a um homem sábio. Aquele que ouve esses meus logos e não as pratica, é semelhante a um homem insensato. Então perceba que logos não é uma palavra. Logos é uma expressão com vida.
na expressão do escritor de Provérbios, é uma pessoa. E, de fato, é uma pessoa. Nós, ocidentais, temos dificuldade com isso. Os orientais, não. Os orientais têm uma igreja que esse ano eu tive a oportunidade de conhecer, queria muito conhecer a igreja de Santa Sofia, que muita gente acha que é uma igreja de uma santa com o nome de Sofia. Não, é a igreja do Senhor Jesus, a santa sabedoria de Deus, o Logos. E aí o mais importante, o Logos é, desde o princípio, desde a eternidade, o Logos, a palavra, simplesmente é. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas, inclusive todos nós, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem. E aí agora vamos falar do Natal. O Natal é o dia em que o Logos, é o dia em que o Eterno abriu mão de ser eterno. O Logos é o dia, pode ser dia 25 de dezembro, não é esse o ponto. O ponto é não prestar atenção nesse dia. O Logos é o dia, o Natal é o dia em que o Filho abriu mão de ser Deus. Na expressão de Paulo, é o dia em que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria se apegar. E aí ele fez o seguinte, ele se esvaziou de ser Deus. O Eterno entrou no tempo. O Eterno abriu mão da onipotência, da onisciência, de toda a sua capacidade do ponto de vista divino, abriu mão de absolutamente tudo e entrou no ventre de uma mulher e nasceu. E aí nasce Jesus, não o Filho, porque o Filho é. Jesus é o Filho que abriu mão de ser Deus. E aí Jesus, enquanto está aqui, se ele estava na Judéia, ele não estava na Galileia. Então ele abriu mão da onipresença. Jesus, enquanto estava aqui, não sabia de todas as coisas. E ele deixou claro isso. Eu não sei. Não sei. Literalmente não sei. Sofreu aprender. E Jesus, enquanto estava aqui, abriu mão da sua onipotência. Lucas é muito claro em ensinar para a gente que todos os milagres que Jesus realizava no poder do Espírito. Não era no poder dele mesmo, porque ele abriu mão de todo poder, de toda a onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. Não abriu mão da unção, não abriu mão da orientação, não abriu mão do Espírito que estava sobre ele, mas abriu mão de ser Deus. E abriu mão de ser Deus e entrou aqui entre nós. E nós poderíamos conversar muitas coisas a respeito, mas eu queria deixar uma nesse dia de Natal. Eu queria terminar com uma palavra aqui. Nós poderíamos falar de tanta coisa, nós poderíamos conversar a respeito de, por exemplo, desse esvaziar, a gente podia falar um pouco a respeito dele, a gente podia falar a respeito dessa entrada do Eterno no tempo, mas eu queria deixar uma única palavra com vocês. Quem é que estava em Cristo? Paulo diz para a gente o seguinte: Deus estava em Cristo. Então olha que coisa forte. O próprio Deus está em Cristo. O próprio Deus está em Cristo com um objetivo: reconciliar consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, os pecados dos homens. E a nós, nesse dia, nessa celebração, ele nos confia uma coisa: o ministério da reconciliação. Então veja, aquele que não tem princípio de dias, aquele que simplesmente acompanhou o Criador em tudo que foi criado, abriu mão de todas essas coisas, se esvaziou e entrou no tempo. E ao entrar no tempo, ele é o próprio Deus entrando no tempo, é Deus em Cristo, com um objetivo: reconciliar. Perceba que não é fazer as pazes, é mais profundo do que isso. Não é simplesmente fazer as pazes entre duas pessoas que estão em guerra, é mais, é aproximar, é reconciliar. E ao fazer isso, ele nos ensina a todos nós
os filhos, o mesmo ministério. Então, no nosso dia de Natal, no nosso dia de celebração, com todas as pessoas com as quais nós vamos caminhar, nós temos o mesmo ministério, nós temos o mesmo objetivo, nós temos o mesmo sonho, nós temos o mesmo propósito: reconciliar consigo o mundo. Que coisa, né? Esse é o nosso objetivo. Lana, vou abrir um parêntese aqui, depois que eu vi a menininha caindo aqui, né? Eu vou abrir um parêntese aqui. Vou fazer uma confissão pública, eu vou abrir um parêntese enorme na mensagem aqui, porque eu nunca te contei isso. Já tem muito tempo que a gente caminha junto, né? Tem muito tempo porque assim, a gente pode ter amigos de longa data, mas caminhar junto nem sempre a gente pode. Tem várias pessoas que você não tem a chance de caminhar junto. Eu até gostaria, mas não tem essa chance, né? E eu não ia com a cara da Lana, assim, honestamente. Você não sabe disso, viu, Lana? Nunca te contei isso. Né? A gente não afinava, eu não afinava. Aí você fez duas coisas, você não faz ideia de quais são. Duas coisas que eu falei assim, não é quem os meus olhos estão vendo. A primeira foi num Réveillon, numa família grande lá na 90, você cortando o pernil. Nunca esqueci essa cena. Falei, caramba, quem é essa mulher? Que isso? E outra, que foi a grande virada na minha cabeça para entender o seu coração, foi um dia, estava uma reunião, um monte de crianças, assim, gente, preocupa com as crianças não, é assim mesmo, é desse jeito. Desse dia em diante eu conheci seu coração. Então toda vez que eu vejo uma criança assim, acho tão bom, lembro de você. E aí lembro que é isso, esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação, né? Essa é a Lana. É isso. A hora que eu vi ele, eu falei, deixa eu contar essa história. Amém. É isso mesmo. E só para completar o que o Cláudio está dizendo aqui, a Lana ainda tem uma peculiaridade com relação às crianças, para todo mundo ficar à vontade. Eu acho que ela tem mais alegria de ver a criança chorando do que sorrindo. Ela fica esperando, ela é meio viciada em menino chorando, entendeu? Para consolar, mas tudo. Não vou nem estender muito nessa reflexão aí, não. E olha, é tão maravilhoso a gente estar aqui numa mesa de família com tudo isso que você está compartilhando, né? E quando você usa lá, você usou o termo lá da pericorese, né? Essa que na verdade era traduzido como dança, e até eu fui aqui também conferir isso para não exagerar, não exacerbar da reflexão, mas é o mesmo sentido da palavra coreografia. Então, por que a sabedoria dança? Porque ela estabelece um perímetro. Então, por que dançava em roda? Porque a dança era a pedagogia que delimitava o perímetro do conhecimento. Então, quando Jesus está partindo o pão, é como que alguém que está dançando. Presta atenção. Jesus está dizendo que não existe outra coreografia para o pão, a não ser ele ser repartido. O pão comido é atravessar o passo. Se você come o pão antes de reparti-lo, você atravessou a coreografia. Você saiu do ritmo, você saiu fora do perímetro da dança. A dança que revelava a sabedoria. Então, quem come o pão não é sábio, se antes não reparti-lo. E Paulo escreve isso aos Coríntios. Ele diz, olha,
A dança que vocês criaram de comer tão apressadamente o pão está tornando vocês doentes porque vocês estão saindo fora do perímetro da sabedoria. Não há sabedoria em sentar na mesa e ir logo comendo. Sentar numa mesa e ir logo comendo revela a sua insensibilidade. Revela a sua ignorância. Não entrou na dança. Você está criando sua própria dança, você está criando sua própria coreografia. Porque a mesa nunca foi para sentar e comer. Para sentar e comer o coxo, onde Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou no coxo e foi nos ensinando o quê? A dança da sabedoria. E para entrar no perímetro da coreografia da sabedoria, você vai ter que cruzar o vale da sombra dos seus medos. O medo de não sobrar pão. O medo de não ter o que é seu. O medo de não se garantir primeiro. Então isso fala da nossa infantilidade. Toda vez que alguém senta na mesa e vai logo comendo, ele revela que ele ainda é o quê? Criança. E como criança, em nada ele é diferente do quê? Do escravo. Porque ele não vê a relação, ele só vê o peito. E ele ainda está lá no pasto, celebrando o pastor, porque o pasto é verde e as águas são tranquilas. Isso é próprio da criança. Para a criança, a sabedoria está em quê? Em ter a fome saciada. Mas para o adulto, a sabedoria está em quê? Em ter a virtude compartilhada. Por isso que eu estava compartilhando com vocês algo que parece sim antagônico, que é, leve a vida mais a sério, você vai ser bem mais alegre. A nossa falta de alegria é porque a gente está querendo se divertir de forma distraída e não se alegrar de maneira séria. Seja sério e você vai viver alegre. Seja distraído e você vai viver as variações do seu humor, da sua satisfação. Aí você vai ficar feliz porque sua necessidade foi satisfeita como uma criança. Porque você celebrou o pasto. Mas eu vou te dizer uma coisa, seja sério, e mesmo que você sentar numa mesa onde tem água, ela será para você o quê? O mais sofisticado vinho. Amém? Mesmo que a sua vida, para a vida de muita gente, fala assim, rapaz, que graça você está achando na sua vida? Quem aqui quer aprender a transformar água em vinho hoje? Agora. Quem quer aprender a transformar água em vinho agora? Aí a pessoa vira para você e fala assim, escuta, sua vida está muito ruim. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Rapaz, presta atenção. Leve sua vida mais a sério. Abra os olhos do seu entendimento. Seja iluminado. Entra na dança. A dança da sabedoria. E ela tem cheiro. E ela tem cor. E ela tem sabor. Como nenhum outro vinho que você tomou antes. Pronto. Agora você já sabe como transformar o quê? Água em vinho. Só porque você resolveu levar a sua vida a sério. Você vai encontrar nela perfeita alegria.
Mas enquanto você continuar querendo se divertir, ser satisfeito, querendo que as pessoas te entreguem o melhor, vou te falar uma coisa. Ninguém vai te entregar o melhor. Presta atenção, seu marido não vai te entregar o melhor. Sua esposa não vai te entregar o melhor. Seus filhos não vão te entregar o melhor. Seus amigos não vão te entregar o melhor. Sabe quem vai fazer você experimentar o melhor dessa vida? É seu pai. E quando você finalmente provar daquilo que seu pai pode te oferecer, e que aos olhos dos outros parece o quê? Água. E é mesmo. Passando por você, será para todos o melhor vinho. Glória a Deus. Porque Deus fez você alguém que transforma a água em... Glória a Deus. Amém, irmão? Essa é a dança. Na vida de qualquer um, isso aqui é só o quê? Pão. Mas pão você compra em qualquer lugar. Pão por pão, come alpiste. Pão por pão, come minhoca. Como o passarinho come. Pão por pão, come esterco, como os lírios comem. Agora, você quer conhecer o melhor dessa vida? Reparta o pão. Imprima nele aquilo que não é naturalmente dele. E quando você parte o pão, você transformou água em vinho, porque resolveu levar a sua vida a sério. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então nós vamos repartir agora um momento aqui de maior alegria, fazendo isso com a maior seriedade. Amém? Então leve a sério seu encontro de hoje, leve a sério seus encontros de amanhã, de qualquer momento, para que eles sejam vida repartida e não necessidade satisfeita. Amém? Vida repartida e não necessidade satisfeita. Ninguém vai te dar aquilo que só o Pai pode te dar e que, passando por você, na sua oferta espontânea, será o melhor que alguém pôde experimentar nessa vida. Alguém vai falar: que isso, rapaz? Eu achava que eu sabia o que era um bom vinho. Eu vou falar para você. Você quer servir o melhor vinho que alguém já tomou na sua casa? Faz uma degustação à cega. Não deixa ele ver o rótulo, não. Não deixa ele ver o rótulo, não. Vai lá e serve um vinho para ele à cega, com alegria, com entusiasmo. E nem que seja por educação, ele vai falar que o vinho é bom. Pronto. Você já tirou o melhor dele, porque ele foi pelo menos educado. Glória a Deus. Ele já fez um sacrifício a seu favor. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Pronto. O vinho pode ser que não era lá essas coisas, mas já provocou nele a melhor das reações. Porque às vezes, se ele servir um vinho bacana, ele ia falar por causa do rótulo e falar: não, mas tem um outro tal assim. Não, dá a cega mesmo. Porque aí ele não tem o que falar, ele só tem como o quê? Agradecer. Você já despertou nele o melhor, tá bom? Lembrar da nossa coreografia: o vinhozinho para cima, o pãozinho para baixo. Não, o vinhozinho para cima, o pãozinho para baixo, porque o pão é bandeja, amém? Aí você vai abrir o pão aí na sua bandeja, porque você pode repartir com alguém, tá bom? E reparte o seu pão com alguém. Vamos dar graça. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, obrigado por essa mesa de alegria, de virtude, obrigado por sermos família, obrigado por essa dança, a dança da sabedoria, a dança do conhecimento, a dança da certeza que nós sempre estivemos com o Senhor nos fez, o Senhor nos desenhou, a sabedoria foi a nossa arquiteta,
A sabedoria foi a nossa arquiteta. O Senhor nos fez em amor, com desenhos de sabedoria. A sabedoria em cada traço, em cada linha, em cada forma que o Senhor nos deu, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Reparte o seu pão aí com o seu irmão. Graças a Deus. Privilégio, uma honra. Amém, graças a Deus. Vem cá, Mateus, dá graça pelo vinho aqui. Amém. Vamos dar graça pelo vinho. Enquanto vocês estavam falando aí, o meu coração queimava no texto de Lucas 1. Eu acho que eu estou assim, saindo muito impactado. Não sei você que ouviu essa palavra, mas eu estou saindo com o meu coração queimando e Deus me levou, me transportou para um lugar muito interessante. E às vezes a Lana estava falando isso, é muito forte, porque pensar na manjedoura e a gente celebrar junto essa comunhão é pensar que ninguém quis receber Maria, né? E Deus levou eles para um lugar de encontro muito interessante. Eu estou ali queimando meu coração de verdade, porque enquanto a gente está falando de uma dança, nunca tinha parado para pensar nesse movimento como dança, como ritmo, a vida como ritmo. Mas eu lembrei de uma coisa. A Bíblia vai dizer que Zacarias, um homem de Deus, quando recebe a palavra do mensageiro dizendo que ele seria pai, você falou sobre a questão do medo, de sair desse lugar e ir para o lugar do conhecimento. A Bíblia vai dizer que ele se enche de medo e duvida e ele fica mudo. E dentro dessa dança, Maria, mesmo talvez sem entender, ela entra no ritmo. Porque a Bíblia vai dizer que quando Maria recebe o mensageiro dizendo o seguinte, eu vou enviar o filho, o nome dele será Jesus. Maria, sem muito entender, fala, Senhor, como é que isso vai acontecer? Vai ser assim, assim, assado. Ela, sem entender, ela diz, Senhor, faça comigo conforme a tua palavra. E a Bíblia vai dizer que Maria entra tanto no ritmo que ela começa a cantar. E ela começa a cantar, minha alma engrandece ao Senhor. Então eu fico imaginando que aquele dia do nascimento, talvez foi um lugar muito lindo, porque talvez uma casa eles iam mandar baixar o tom, mas ali ela pôde cantar em alta voz num ritmo do Espírito, dizendo, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então é com esse espírito, com essa canção, dizendo, Senhor, minha alma engrandece, Pai. Nós queremos dançar essa canção da sabedoria, nós queremos ser homens e mulheres que dançam no ritmo. Amém? Então nós vamos dar graça, Senhor, nós queremos te engrandecer pelo teu sangue. Nós saímos daqui renovados, Pai. Nós não somos aqueles que estamos desesperados pelo teu sangue. Nós já fomos arrebatados, nós somos salvos, selados, lavados pelo teu sangue. Mas nós sairemos daqui, Pai, dessa forma simbólica, dizendo ao Senhor, Pai, nós queremos ser os transformadores de água em vinho. A água que passar por nós, Jesus, nós queremos transformar no melhor vinho que a gente pode entregar no dia de hoje, na safra de hoje, porque é isso que nós queremos ser, homens e mulheres que entregam um bom vinho, mas no ritmo certo, gente que celebra mesmo ao sofrimento, dançando, cantando. E essa é a nossa canção nessa manhã, Pai. Nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito celebra, nosso espírito canta, a nossa alma canta, em nome de Jesus. Tome o vinho, tome o cálice, como alguém que quer transformar água em vinho, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar com o vinho aí. Sabe que quando você estava falando, né, Jesus transformou a água em vinho, mas não transformou pedra em pão. E por que não? Porque quando ele transforma a água em vinho, o vinho era para ser compartilhado. Se ele transforma a pedra em pão, ele comeria sozinho. Mas no momento em que tinha mais gente, ele transformou pão em pão. Pão era para mais gente, né? É tão forte isso, porque essa é uma palavra que me marcou profundamente, que às vezes a gente não leva a sério e passa desapercebido. Quando Jesus vai fazer a ceia lá em Lucas, ele explica por que ele não transformou pedra em pão, que é exatamente o que você está dizendo. Ele usa um tempo verbal, e já que ele é o verbo encarnado, a dança,
Presta atenção na coreografia de Jesus. Ritmo e tempo. A questão do tempo, a eternidade visitando o tempo na hora certa, o passo. É como se Jesus não pudesse dar o passo antes da hora. E ele diz assim: tenho desejado ardentemente comer esse pão com vocês. Ou seja, para quem era o Pai da eternidade, que tempo verbal o Pai da eternidade está usando é esse? Tenho desejado ardentemente. Olha, ele usa um tempo passado contínuo que a gente quase não usa no português. O pretérito, né? O futuro do pretérito, ou o presente, o passado contínuo, a gente quase não usa essa conjugação no brasileiro. No português, a gente usa mais o gerúndio, né? Estou fazendo. Não, Jesus não está gerundiando a conversa. Eu estou esperando. Não. Jesus diz: eu tenho desejado. Esse desejado dele é desde a eternidade. Você consegue imaginar que Jesus deseja desde a eternidade? Ele segura o pão e não cede à tentação de comê-lo, porque ele está esperando a hora certa da coreografia de parti-lo. Que dança maravilhosa! Quantas vezes a gente comeu pão apressadamente porque fala assim: atrasou, não vai chegar, ele não vem mais. Quantas vezes você desistiu de alguém à véspera? No minuto anterior. Deixe que as pessoas desistam de você. Às vezes as pessoas me perguntam: por que você insistiu tanto tempo sabendo? Eu falei: exatamente, porque eu não estava insistindo na pessoa. A gente está sempre insistindo na eternidade. Não desista do eterno de ninguém, ainda que no tempo essa pessoa tenha desistido de si própria. Amém? Para que você não seja o testemunho da condenação dela, mas que você possa ser sempre diante dela o testemunho da justiça de Deus em favor dela. E se alguém tiver que errar o passo, não foi você que tirou ela do ritmo, foi ela que deliberadamente não quis se submeter à coreografia. Amém, amados? Glória a Deus. Então, quanto a você, viu, Michele, eu sempre ia nas orquestras, viu, Kert? Se tem um cara que me inspira nas orquestras, é o cara do bumbo lá. Aquele cara me inspira. Porque pensa um sujeito fora do ritmo. Eu cresci numa banda, mano. A minha conversão se deu numa banda chamada Sal da Terra. Eu não consegui trocar nem triângulo. Não consegui aprender violão. No triângulo eu atravessava. Mas sabe quem afinava a flauta do flautista? Era eu. De harmonia eu entendia, mas de ritmo zero. Eu fazia os arranjos harmônicos, mas... Então eu falava o seguinte: se eu entrasse numa orquestra, eu tinha que ser o cara do tambor. Ficar lá sentado lá 1 hora. Só para o maestro falar assim: você... Tum! Amém? Então, um dia que você quiser me chamar, Michele, eu vou. Você já me entrega o tambor, mas tem que ser uma batida só. Se for para fazer fanfarra, eu já atravesso. Entendeu? Você me entregar um tarol, eu já atravessei. Você me entrega aquilo lá, ó, o surdão. Pum! E acabou minha participação. Amém, Kert? Glória a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos em... é o seguinte... Falando de generosidade, eu tenho que confessar que eu tô meio assim, tô meio coração assim, angustiado em relação ao nosso povo. Tô achando que o nosso povo tá lento.
em revelar a sua generosidade. Mas fazer o quê? Família, a gente vai aprendendo. Domingo que vem, nós vamos ter uma reunião só. Só o encontro das 11. Tá bom? A gente vai chegar um pouquinho mais cedo aqui. Eu faço questão da gente chegar, alguns irmãos chegarem um pouco mais cedo, para aqueles irmãos que inadvertidamente às vezes errar o horário, mas a gente já vai ter o encontro das 11 horas domingo que vem, tá bom? Tempo de oração, de comunhão, e vamos estar celebrando a ceia de novo aqui no nosso encontro domingo às 11 horas. Isso vai ficar gravado, né? Então já fica como aviso para todo mundo. Vamos em paz. Reparte o seu pão. Já dei uma receita aqui. Dá para fazer ceia de Natal legal, nem que seja só com rabanada. Entra na internet. Rabanada é pão amanhecido, gema de ovo, açúcar e canela. Eu acho que isso você dá conta, tá bom? Então não é possível. E rabanada é uma ótima memória afetiva. Então se não der para rolar lá um frango, qualquer coisa lá, nem que seja com a rabanada, você celebra a sua ceia de Natal, tá bom? Forte abraço para todos, vamos em paz.